Eu sou Antônio Paulo, professor de História da Rede Pública do Espírito Santo, e estou aqui em Bom Jesus desde o início do ano, e junto a Padre Rodrigo e a comunidade, a gente começou em julho a desenvolver a proposta da pastoral ambiental, focado mais que tudo na defesa do Rio Itabapoana. E aí, como marco importante desse início, a gente está aqui hoje nessa live de lançamento e de trazer temas importantes, né, em relação à questão do Rio Itabapoana e do nosso cuidado, né, com ele. Ele que é parte fundamental da nossa casa, né, aqui da região da Bacia Hidrográfica do Itabapoana. E aí, para a gente começar, eu passo a palavra agora para o Padre Rodrigo. Ele está apresentando a proposta da pastoral ambiental para a comunidade, assim como os aspectos em gerais e as frentes que a gente pode estar desenvolvendo. Boa tarde para todos. Eu sou o Padre Rodrigo aqui da Diocese de Campos e faz pouco tempo que estou aqui na paróquia Senhor Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus de Itabapoana, bem aqui na divisa com o Espírito Santo. E o Antônio Paulo eu conheci quando eu estava iniciando todo o trabalho da pastoral universitária em Itaperuna. Então ali tive a oportunidade de conhecê-lo ainda como estudante de História. E o Antônio Paulo caminhou conosco na pastoral universitária, depois de algum tempo precisou afastar-se e acabou passando um concurso para dar aula no estado do Espírito Santo, estado vizinho ao nosso. E depois que eu estive em Itaperuna, eu fui para Raposo, que é uma estância hidromineral, e agora estou aqui em Bom Jesus e, para minha surpresa, o Antônio veio morar em Bom Jesus de Itabapoana. E conversando comigo, ele disse que estava participando de algumas reuniões virtuais com o Dom Roberto Francisco, referentes à pastoral ambiental, e teria se colocado como membro da nossa paróquia. E eu gostei que ele me informasse a respeito disso, gostei de ver também a iniciativa e interesse dele, e algum tempo depois eu fui convidado pelo nosso amigo Heraldo, que está aí participando da nossa reunião, e juntamente com o Antônio Borges, que está aí também, para conhecermos aqui uma cachoeira chamada Cachoeira da Fumaça. Junto a essa cachoeira há um empreendimento muito bonito, um centro de convenções, um ambiente muito propício para diversas atividades, quaisquer que sejam, religiosas ou não, e ali eu me recordei da fala do Antônio comigo, referente exatamente a essa pastoral ambiental. E o Heraldo mostrou uma grande preocupação com aquela Cachoeira da Fumaça, devido à intenção de se construir ali mais uma PCH no nosso Rio Itabapoana. Então eu conversei com essa dupla e falei a respeito da pastoral ambiental, que até então era desconhecida por nós, a respeito da participação do Antônio em algumas reuniões, o Antônio Paulo, e assim nós fizemos uma primeira reunião, eu e eles três. Alinhavamos alguma coisa e depois esse trio reuniu-se com Dom Roberto Francisco, virtualmente. E houve uma conversa bastante produtiva, originando essa nossa primeira reunião hoje. É importante apresentar essa pastoral à nossa comunidade paroquial, porque eu estando aqui pouco mais de um ano, em torno de um ano e meio, nós fundamos já uma pastoral da acolhida, pastoral social, a pastoral da comunicação, e agora é a quarta pastoral que nós estamos fundando, que é a pastoral ambiental, e que certamente vem somar forças, unir a toda a atividade pastoral, para que nós possamos trabalhar sempre em favor da vida. Tudo que diz respeito, evidentemente, à vida, tanto na defesa como na promoção da vida, certamente isso diz respeito a todos nós, enquanto seres humanos, e evidentemente como cristãos, como igreja, já que estamos comprometidos com Cristo, que é caminho, verdade e vida. Portanto, a alegria nossa de podermos dar mais esse passo, esse avanço, abrindo os horizontes do nosso trabalho pastoral, e eu tenho essa alegria de ter o Antônio mais uma vez na minha companhia, o Antônio Paulo, juntamente com os amigos aqui de Bom Jesus, e é um prazer também estar com vocês nesse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro encontro, dando ciência à comunidade do que vem a ser a pastoral ambiental. É isso aí, estamos juntos e que Deus abençoe a todos nós.
A gente, agora dando sequência, vai estar passando a palavra para Antônio Borges e depois, juntamente com o Heraldo, para eles exporem, né, o histórico relacionado às lutas frente à defesa do rio Itabapoana aqui na nossa comunidade. Boa tarde a todos, Padre Rodrigo. Boa tarde. Então, eu fui assim, pego de quase que a laço, mas não foi bem assim. O laço é um laço de Deus, né? Um laço de carinho. Eu não contava mais, não é, no momento que vivemos, de estar participando mais de alguma pastoral, embora tenha sido sempre chamado a alguma coisa nesse sentido. Não é? Eu sou, devo dizer, oriundo da pastoral familiar, e se eu disser mais de 2 vezes pastoral familiar, não é, entendo como pastoral ambiental, porque o de origem me faz dizer muito pastoral familiar, mas eu digo com satisfação também, porque foi na família, na pastoral familiar, que eu já aprendi a admirar a vida e a ser cuidador da vida, não só da família, embora o direcionamento seja esse, mas na família esse cuidado está imbuído também. Cuidado do que nos cerca, não é? Não só com os filhos, mas vizinhos, mas a gente entende também esse momento, a necessidade da pastoral ambiental. Então, durante muitos anos, participamos, orientando os casais num método natural, né, de fertilidade, né, os casais. Então, justamente dizendo o que vinha, o que era artificial, o que produzia, os danos que produziam e orientando no método natural daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus criou. É só entender a criação, não é? Então, muitas das vezes, eu me questiono um pouquinho, até de estar participando da pastoral ambiental, mas porque o primeiro cuidado vem do nosso corpo. Eu aprendi isso na família, na pastoral familiar. Mas se não cuidamos do nosso corpo convenientemente, aceitamos que vende artificialmente, que nos faz mal, não é? Mas podemos pensar numa pastoral ambiental mais ampla, que é justa, é preciso cuidar da criação. Todos nós, não somente o bispo, como o padre, como, já dizendo o nome pastoral, nós somos responsáveis por esse cuidado. E isso aqui, no fundo, veio aquela vozinha, embora seja aquele operário de última hora, né, mas veio aquela vozinha dizendo assim, você tem que estar nessa. Você não pode se omitir. Então, por isso que eu também assumo com muita tranquilidade, é um processo até que eu chamo de conversão, mas nunca deixei de estar convertido. De neoconversão, é uma coisa nova para mim, uma coisa que me está dando vida. Olha o nome vida aí de novo. Não é? Então, a gente precisa de ampliar a visão da defesa da vida, partindo, não é, da paróquia, não é, mas não só ficar na paróquia, nós precisávamos até de ter mais planejamento. Mas já começou, como se diz, com bonde andando. Já tínhamos a defesa aí do Rio, da Cachoeira da Fumaça. Então, nós não podíamos ficar reunindo, olha, como é que nós vamos fazer? Não, já começou fazendo. Na verdade, de maneira que a gente tem consciência de que a pastoral, o que é o nome pastoral? O pastoreio, o cuidado, não é? Então, a gente tem consciência de que a gente precisa cuidar, antes de tudo. Não é? Cuidar da natureza também, cuidar da criação. O Papa vem falando isso muito, desde a encíclica Laudato Si, não é? Louvado seja, né? Que remetia a São Francisco. E nós estamos vivendo muito bonito hoje, que ele assinou uma nova encíclica, não é? Em que ele chama a todos, não só a mim ou ao outro, ou só aquele da Igreja Católica, aquele que está lá na igreja, não, nós temos que sair unidos, ninguém é deixado para trás. Não é? Nós temos que sair unidos a caminho, não é? E procurando orientar os irmãos, né? A todos, não só os católicos. Não é? A catolicidade é uma coisa muito bonita, que é universal. Então, estamos a caminho
para mostrar, para dizer para todos que nós defendemos a criação. Esse é o cuidado pastoral. Afinal, né, essa nossa casa comum, tão dita hoje em dia, e aquela pergunta da encíclica Laudato Si, né, que o Papa Francisco nos faz, que tipo de mundo queremos deixar a quem vai nos suceder? Essa já é até a palavra que eu deixo aqui hoje. Para apresentar para vocês o que eu trabalho, que é a frente da Pastoral Ambiental, as frentes da Pastoral Ambiental, convido e peço para se apresentar Tarcísio, né, que ele participa lá no aspecto da Pastoral Nacional, nível nacional, assessorando, e ele está junto com a gente aí desde o início da caminhada, dando sempre conselhos, caminhos. Então ele vai estar falando conosco um pouquinho mais a respeito do seu trabalho e da Pastoral Ambiental. Que bom, gente, que bom. Muito feliz por esse momento. Acho que a gente tem como cristão, né, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação à criação, né? Ou seja, e tudo isso foi uma criação de Deus, né? Deus levou 7 dias no processo de criação e deixou tudo perfeito. E nos deixou para a gente cuidar disso e de uma forma muito racional, de uma forma muito harmônica, né? Eu acho que esse é um momento importante para a gente criar mobilizações locais dentro de nossas igrejas e pensar no meio ambiente, pensar nesse ambiente, na nossa casa comum, né? Talvez é muito singular esse momento, né? Porque é um momento onde a gente vive essa relação com as consequências do Covid-19, né? Que foi exatamente, acho que a expressão máxima de como o ser humano não pode cuidar da natureza, né? Ou seja, nossas intervenções desqualificadas na natureza causaram esse distúrbio, né? E aí a gente está passando essas consequências que a gente tem hoje, né? Então, acho que esse momento da paróquia de Bom Jesus, em pensar, em olhar para a sua paróquia, em olhar para os seus paroquianos, em olhar para a juventude, né, em olhar para os nossos militantes, nossos ativistas, né, ambientais, isso congrega com o que está mais claro, né, nesse momento com a linguagem do nosso Papa, com a linguagem da nossa igreja, né. Eu sou Tarcísio Feitosa, minha origem é na região da Prelazia do Xingu, hoje diocese. Fui coordenador de pastoral da minha paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, durante muito tempo, e conselheiro pastoral, né, da Prelazia do Xingu durante anos, e também fui assessor do Dom Herve Krautler para a questão indígena e para questões ambientais naquela região. De um certo tempo para cá a vida muda e eu acabei mudando, fazendo outras coisas na minha vida. Militei na Comissão Pastoral da Terra também lá na criação de um mosaico de unidades de conservação que protege hoje 6 milhões de hectares. E claro que tive a vida ameaçada, porque toda vez que você protege alguma coisa, as ameaças vêm, né? E de lá fui fazer o mestrado fora, fiz o mestrado em relação sobre agricultura familiar e desenvolvimento sustentado numa parceria entre Embrapa e a Universidade Federal do Pará. E de lá tive que ganhar outros rumos, trabalhei na cooperação técnica alemã junto com o governo brasileiro para a discussão de plataformas de gestão de florestas públicas. Depois fui para o Ministério Público Estadual do Pará para trabalhar com a temática ambiental, fui assessor técnico do Ministério Público entre 2009 a 2017, e depois de lá, 2017, eu e minha esposa nós viemos para o Rio de Janeiro para tentar outra vida e sair um pouco daquela pressão que estava muito forte e já estava inclusive abalando as relações entre a gente, né? E chegando aqui, encontrei o Ângelo, né, que está em outra live, deveria estar aqui, mas está em outra live, e ele estava articulando nacionalmente as pastorais ambientais. Inclusive hoje nós somos, né, não somos pastorais ambientais, nós somos a Articulação Nacional das Pastorais Ambientais, né? Nós queremos apresentar essa articulação
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e ganhar o status de pastoral, né, como foi com a pastoral da criança, com a pastoral da saúde, com a pastoral da acolhida, com a pastoral da catequese, né, com outras tantas pastorais que estão aí a serviço da igreja, né. E aí, o primeiro ato que a gente pensou foi, vamos fazer um encontro nacional, então, né, vamos mobilizar todo mundo. Aí a gente fez um encontro nacional, né, sob a orientação do bispo Dom Roberto, né, o tempo todo que nos acompanhou, nos orientou nesse momento, e foi um encontro como esse, um encontro virtual, porque nós estávamos em plena pandemia, então não podia fazer de outra forma, então nós construímos um mês inteiro de encontro. Foi muito engraçado, né, porque foi muito importante que a gente tinha encontro no sábado e na quinta, né, então sempre tinha lá 2 dias da semana que a gente começou com uma celebração no domingo, então sábado e domingo, sábado e quinta eram dias de encontro com várias temáticas que abordaram tanto a questão, né, teológica, quanto a questão pastoral, quanto vários temas que envolvem a discussão de pastorais ambientais no mundo da nossa igreja, né, e no mundo também dentro onde nós vivemos, tanto nas zonas urbanas, quanto na zona rural, quanto nas zonas de florestas, né? Falamos sobre resíduos sólidos, falamos sobre energia, falamos sobre PCHs, falamos sobre uma série de temas, né, relacionados, e nós usamos aquela metodologia que a gente já conhece, do ver, julgar e agir, né? E aí a gente saiu nesse encontro dizendo assim, a gente precisa disseminar isso em vários outros lugares, porque a gente sabe que tem muitas paróquias que já vivem, muitas comunidades, né, que já vivem essa questão, já olham a questão ambiental, mas nunca conseguiram se organizar internamente, né. Então, a articulação nacional passou agora, nesse momento, para definir, vamos ajudar paróquias e vamos ajudar grupos, né, paroquianos a se organizar e pensar desde como é que a nossa casa, ou seja, como é que a nossa igreja cuida do nosso lixo, como é que a gente gera uma boa energia, até olhar para fora das paredes da igreja e ver que o nosso rio está contaminado, que o nosso rio está ameaçado, que nossa floresta pública, nossos parques estão nessa situação, e até os atos solidários com outros biomas, né? Com o bioma da Amazônia, nesse momento que pega fogo, né, tristemente, com o bioma do Pantanal, que sofre essa agressão pelo fogo, né? E nos correlacionar também com outras pastorais que estão aí, com o Conselho de Missionário, por exemplo, com a Comissão Pastoral da Terra, com a REPAM, né, que nesse momento se juntam, junto com a Articulação Nacional das Pastorais Ambientais, para propor uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça, para a gente começar a pensar no julgamento dos casos, né, de crimes ambientais que estão por aí que a gente não vê julgados, né. Ou seja, então, essas articulações foram acontecendo nesse momento, né. Eu acho que é um momento imprescindível, né, a Pastoral de Bom Jesus, da Paróquia de Bom Jesus, começar a pensar no seu rio que está aí do lado, né. É um organismo vivo, é um organismo que funciona a partir de uma bênção de Deus. Isso, né, porque se não fosse o ato da criação, a gente não teria esse rio. Então a gente tem que cuidar desse rio com muito carinho, com muita harmonia, né, com muito cuidado. E acho que nesse momento agora, é interessante que a gente passa por um momento que é discussão de acesso à informação, né? Ou seja, quando eu comecei a conversar com o Antônio, com o Heraldo, né, com a turma por aí, né, que estava na pastoral, já estava pensando, a primeira coisa que a gente discutiu foi como acessar informações para a gente qualificar a nossa ação, né? E a gente percebeu assim que as informações ambientais, elas são muito mais difíceis da gente acessar do que as outras informações, né? Ou seja, é muito mais fácil a pastoral de saúde, conseguir o orçamento da prefeitura municipal local e saber se aquele orçamento está aplicado. Mas a pastoral ambiental, para conseguir acessar, por exemplo, os estudos da PCH, a gente teve que começar, inclusive uma conversa que eu tive, falei assim, olha, vamos conversar com o Ministério Público Federal, já que o Rio é federal, eles têm uma responsabilidade intrínseca, eles têm uma responsabilidade de cuidar, né, desse rio também. Mas foi muito difícil porque a gente não está nessa democracia plena. Ou seja, então, uma coisa que a gente precisa pensar, e aí foi um último seminário que a gente fez da Articulação Nacional, que acontece todas as segundas-feiras, a gente tem um momento de formação, né, de ver alguns problemas e discutiu sobre a questão da democracia.
a fragilidade que é da nossa democracia hoje. E o que impacta a fragilidade da democracia nessa relação com o meio ambiente, nessa relação com a biodiversidade, nessa relação com a nossa casa comum. Isso foi marcante dizer isso, né, nesse caso. Eu acho que a gente tem agora um momento que é um momento de rediscutir tudo isso, né? Inclusive, a gente vai rediscutir tudo isso a partir do uso de um rio. Esse rio, ele tem múltiplas utilidades. Ele não é só destinado à geração de energia. Ele tem múltiplas utilidades. E são essas múltiplas utilidades que a gente tem que pensar. O planejamento conjunto, dando uso da bacia nesse momento, reunindo todas as paróquias que estão aí, reunindo todos os municípios dessa bacia, porque nós somos irmãos de bacia, né? Ou seja, o impacto que a gente tem, nós somos irmãos de bacia, é como se fosse um corpo, as nossas veias, né? Ou seja, isso que nos une, essa água nos une, né? E é muito interessante que o batismo é exatamente isso. A gente poderia ser batizado com óleo, né? Mas a gente é batizado com água, porque isso significa uma união que a gente tem nesse momento, né? Então, e essa água, ela tem que ser cuidada, essa água tem que ser, né, tem que ter um tratamento especial para a gente, né? Então, acho que nesses 10 minutos que eu tenho, acho que já está chegando no final, né? Eu tenho ainda, eu queria só dizer isso, que nós somos irmãos. Oi? Um minutinho, mas... Um minutinho, né? Eu queria fechar a minha fala inicial, dizer que nós somos irmãos de bacia hidrográfica. Então, eu não sei qual é a paróquia vizinha da paróquia de Bom Jesus, mas com certeza a paróquia vizinha, ela é irmã da paróquia de Bom Jesus pela água. E é pela água que a gente usa no batismo, né? Ou seja, com certeza a água que o padre usa nessa igreja que tem alguns anos de existência, né, é a água que vem desse rio. Então a gente precisa dessa bacia hidrográfica. Era isso. Muito obrigado, gente. Vamos continuar o debate. Pessoal, boa tarde, né, a todas e todos. Eu quero agradecer aí pelo convite, participando, né, do lançamento da Pastoral Ambiental da Paróquia Bom Jesus. Eu fico muito feliz de ver que a nossa rede de aliados de defesa do Rio Itabapoana está crescendo, está aumentando, e principalmente por estar recebendo um agente de peso desse na nossa luta, porque a Pastoral Ambiental ela tem uma história vinculada aí à defesa do meio ambiente, e principalmente uma história de luta a respeito dos povos que foram impactados, né, por essa noção de desenvolvimento, por essa noção de progresso que existe aí na nossa sociedade, mas que, na verdade, apenas consome os nossos recursos de uma forma extremamente degradante. Então, a pastoral ambiental sempre esteve ligada à defesa dessas pessoas, e acho muito importante que hoje ela chegue na nossa região, na nossa cidade. Bom, eu me chamo Edilson Gomes, eu fui convidado para falar hoje aqui nessa live por conta das pesquisas que eu venho desenvolvendo na minha trajetória acadêmica ao longo dos últimos anos. Mas antes de falar das minhas pesquisas, eu acho que é importante frisar que eu sou bonjesuense, né? E por isso a defesa e o cuidado com o Rio Itabapoana não é apenas um objeto de pesquisa científica para mim, né? Eu tenho aí ligações afetivas com o Rio Itabapoana, né? Foi a água que eu bebi durante toda a minha vida. Então, mais do que um objeto acadêmico, realmente essa ligação mesmo de amor pela natureza e por esses recursos que propiciaram que eu estivesse aqui hoje. Bom, mas aí falando especificamente então das minhas pesquisas, desde 2013 eu estou estudando a bacia hidrográfica do Rio Itabapoana, com foco na instalação, né, de usinas hidrelétricas. Inicialmente as pesquisas se direcionavam a aspectos ambientais, né? Então quais são os impactos ambientais da construção dessas usinas no Rio Itabapoana. Mais recentemente, o foco das minhas pesquisas passou a ser então a parte social. Quais são os impactos, então, sobre a população dessas usinas? Quais são os impactos sobre os pescadores? Será que a população conseguiu participar ativamente durante a construção dessa usina? Será que a vontade da população foi respeitada? Então, foi por isso que o Antônio, né, me convidou para estar falando aqui. E aí, eu não posso me alongar muito sobre o assunto, porque, por conta do tempo, mas traçando um breve histórico da exploração hidrelétrica do Rio Itabapoana, os primeiros estudos aqui na região foram feitos na década de 40 e já classificaram o Rio Itabapoana como um rio de grande potencial para a geração hidrelétrica, né? Identificaram aí mais de 7 pontos onde poderiam ser construídas usinas. A primeira delas foi construída na década de 60, a usina Franco Amaral. Quem é de Bom Jesus aqui, mais antigo, vai se lembrar que a gente tinha uma réplica dessa usina na praça, Governador Portela. Infelizmente não temos mais, mas para dar uma noção de como que essa usina trouxe uma ideia de desenvolvimento e uma importância para a nossa cidade naquela época, né, na década de 60.
Depois disso, no final dos anos 90, a gente tem a construção da segunda usina, que é a usina hidrelétrica de Opozal. E nos anos 2000, seguindo uma tendência que aconteceu em todo o Brasil, a gente teve um boom de PCHs. Né? Os governos desse início de 2000. Sim. Desculpa cortar. Só vou pedir para você posicionar o microfone bem próximo à boca, que eu acredito que está dando um ruído em relação ao ventilador, não sei. Está todo mundo no calor, né? Cheguei pro lado. Tá me ouvindo melhor agora? Agora ficou melhor. Obrigado. Tá, ok. Então, eu estava falando sobre esse boom das PCHs que aconteceu no Brasil nos anos 2000, né? Os governos desse início de período incentivaram fortemente a construção de pequenas centrais, e aí isso se refletiu também no nosso Rio. Então, nós temos hoje 3 PCHs em operação, que são as PCHs Calheiros, Pirapitinga e Pedra do Garrafão, e agora estamos na luta aí pela construção de mais 2 usinas, a usina Bom Jesus e a usina Saltinho Itabapoana. E aí, resumidamente, né, quais são os impactos das usinas hidrelétricas? Bom, a construção de usinas altera significativamente a estrutura de um rio. Né? Quem já viajou aqui pelas estradas de Bom Jesus em direção a Calheiros, em direção a Opozal, sabe que o rio Itabapoana possui muitas corredeiras e quedas d'água. Ou seja, é um rio de águas rápidas. E com isso, nós temos espécies de peixes que vivem nessa região que são adaptadas para viver nesse meio. Só que quando a gente constrói um reservatório, a gente transforma uma parte de um rio em um lago. Então, antes, uma água que se movimentava com muita rapidez passa a ficar parada. E isso vai interferir em todas as características ali, físico-químicas e microbiológicas da água. E, consequentemente, vai afetar essas espécies de peixe. Então, peixes que estavam habituados a viver em águas de corredeiras não conseguem sobreviver em águas paradas. Pode levar à morte, né, e até extinção de certas espécies. Um outro problema que eu acho que vale a pena a gente falar está do outro lado da barragem, que é o trecho de vazão reduzida. Quando se constrói uma barragem, parte da água é desviada por um túnel e vai até a casa de força, onde vai movimentar ali aquelas hélices para gerar energia. E até que essa água volte para o leito do rio, a gente tem um trecho que pode ter 2, 3, 4 quilômetros, onde o rio fica praticamente seco. E isso, infelizmente, também acontece no nosso rio Itabapoana, né? Quem aqui teve a oportunidade de conhecer o trecho final do rio, na PCH Pedra do Garrafão, sabe que a gente tem um trecho de vazão reduzido de 2 quilômetros ali, que comprometeu fortemente a vida da comunidade de pescadores de Limeira. Então, depois desses além desses impactos ambientais que eu mencionei aqui, também tem a questão dos impactos sociais. Eu acho que quando a gente fala de usina hidrelétrica, é muito comum pensar na remoção de famílias, né? Existem casos muito notórios aí em todo o Brasil. Mas aqui no Rio Itabapoana isso não aconteceu. Né? Nenhuma família precisou ser realojada por conta da construção de usina. Mas isso não significa que o meio social não tenha sido impactado também. Principalmente quando a gente pensa na questão dos pescadores. Porque eles sim foram impactados. Como eu falei anteriormente, a construção dessas usinas vai alterar todas as espécies de peixe no nosso rio, fazendo com que muitas entrem em extinção. Então, como é que fica a questão da vida desses pescadores? Está aí um grande impacto social que não é levado em consideração do licenciamento ambiental, que também não está sendo levado em consideração nessas 2 novas usinas construídas. Além disso, quando a gente fala dessas novas PCHs, principalmente na PCH Saltinho e Itabapoana, além de todo o impacto e conflito cumulativo, né, que serão ao todo 7 usinas no Rio Itabapoana, também existe uma questão relacionada à Cachoeira da Fumaça, que é talvez aí a nossa última grande cachoeira do Rio Itabapoana, que ainda está preservada. E para além daí da sua importância ambiental, a gente também tem uma questão social da comunidade de Calheiros, que possui uma ligação afetiva e de memória muito forte, né, por conta de uma tradição histórica e religiosa com esse local. Então, nós não estamos falando aqui apenas de meio ambiente, de preservar o Rio Itabapoana, mas no Rio a gente tem essa ligação afetiva, de memórias, de tradição, que também deve ser respeitada. Bom, e aí eu trago com a minha fala alguns questionamentos que a gente deve se fazer. Né? O primeiro nós precisamos de mais usinas no Rio Itabapoana? Nós já temos 5. Será que precisamos de mais 2? Quem será o beneficiado com a construção dessas usinas? Será que vai ser a população de Bom Jesus? Será que vai ser a população de Calheiros? Ou será que vai ser unicamente uma empresa que está controlando essas 2 usinas? E se a gente tem de um lado uma pessoa que será beneficiada, do outro lado a gente tem as pessoas que serão impactadas. Quem são essas pessoas?
Então, é muito importante a gente refletir sobre isso quando a gente pensa na construção dessas usinas, né? E principalmente pensar qual é o rio Itabapoana que nós vamos deixar para as futuras gerações. Hoje ele já está extremamente degradado, né? E eu acho que partindo dessas reflexões, é importante ressaltar que a minha fala não se dirige a ser contra o desenvolvimento. Obviamente que a energia elétrica ela é importante. A energia hidrelétrica, principalmente importante no contexto do Brasil, que possui muitos recursos hídricos para isso. Mas o meu questionamento aqui ele vai do modelo de desenvolvimento. Será que é dessa forma que a gente vai trazer melhorias para a nossa região? Será que é impactando o rio desse jeito, né, sufocando o rio desse jeito, que a nossa região vai se desenvolver? E, na verdade, existem outras alternativas para isso, e que a gente deve pensar, como, por exemplo, o ecoturismo, o turismo rural, o turismo religioso. A gente tem em Bom Jesus um ativista ambiental que se chama Frederico Rangel. Ele tem feito um levantamento das nossas riquezas ambientais aqui da região, e ele já levantou, por exemplo, inúmeras cachoeiras preservadas de rios tributários do rio Itabapoana, inúmeras capelas e propriedades rurais. Tudo isso poderia estar sendo usado para gerar consciência ambiental na nossa região e renda para a nossa população, de uma forma menos impactante, de forma que a gente consiga mais conservar, recuperar e preservar as nossas riquezas. E eu acho que é importante também a gente pensar na nossa relação enquanto sociedade com a natureza, né? O rio Itabapoana ele poderia, por exemplo, ser um espaço que a gente poderia passar o final de semana, tomar banho de cachoeira. O respeito ao meio ambiente não significa que a gente não possa usufruir, né? Eu acho que vai mais de não entender esses recursos como uma forma de consumo, de exploração, mas sim de um convívio e respeito com esses recursos que a gente tem na nossa região. Então, já direcionando a minha fala para o final, eu penso que a pastoral ambiental vai desempenhar um papel fundamental nisso, na conscientização da nossa população a respeito da importância de se preservar o meio ambiente. E aí, eu queria terminar a minha fala, eu separei um livro aqui do Padre Melo, né, que é talvez uma das figuras históricas mais importantes do nosso município. E o Padre Melo, além da vida religiosa, ele tinha também uma atuação política muito forte no nosso município e também uma atuação em defesa dos nossos recursos ambientais. E aí tem um poema dele que se chama Bom Jesus do Itabapoana. É um poema grande, eu vou ler só um trechinho, onde ele fala sobre o nosso rio. Poetas e prosadores têm cantado os teus primores, ó terra de Bom Jesus, e no entanto minha lira, calada apenas admira, quem teus encantos traduz. Na asa do teu verso ou da prosa, tua fama gloriosa vai percorrendo o Brasil, descendo igual elogio a gente, aos montes, ao rio, ao teu aspecto gentil. E as águas do Itabapoana, que vêm de além da Caiana, do Alto Caparaó, vão dizendo, lugar lindo, dos que vamos refletindo, é só Bom Jesus, é só. Então é isso, pessoal, muito obrigado, e aí fica aguardando o nosso debate. Antônio, se você quiser passar para o nosso bispo aí, eu posso falar, ele fica à vontade. Na boa, o professor termina a abordagem que o Antônio começou, e aí Dom Roberto chega finalizando antes das considerações finais. Sim. Uma boa tarde a todos, né? Queria aqui apresentar... Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Padre Rodrigo. Boa tarde, Dom Roberto. E a todos que nos assistem aí nessa live. Queria apresentar para vocês aqui, né, muito rapidamente, né, o meu livro de cabeceira, né, debaixo do travesseiro todos os dias, que eu tenho feito muita reflexão, né, é a carta encíclica, né, do Papa Francisco, né, Laudato Si. Então, essa é a minha referência com relação à nossa luta, com relação à nossa luta contra a instalação de hidrelétrica no rio Itabapoana. Eu quero ser breve, né, e corroborar aqui, né, o que disse o Ednilson com relação ao rio Itabapoana. O rio Itabapoana está sendo focado agora a questão, né, dos impactos que estão sendo gerados pelas construções, né, de PCHs. Mas eu vejo que o Itabapoana tem várias frentes de impacto, né, que vem ao longo dos anos trazendo um prejuízo grande, né, para a nossa bacia hidrográfica. E um deles, né, que está também interligado, né, com a construção de PCHs,
é exatamente o desflorestamento, né, da sua mata ciliar. Isso realmente deixou o rio muito vulnerável, né, com o decorrer dos anos. E eu vejo que também a pastoral, né, ela tem essa missão de, junto ao poder público, junto à sociedade civil, né, emplacar um grande projeto, né, que já tem iniciativas nesse sentido, né, mas são fragmentadas, que não dão um suporte realmente mais amplo a essa questão do reflorestamento da mata ciliar do Rio Itabapoana, não só na porção do nosso município Bom Jesus Itabapoana, mas como um todo, né, fazendo articulação junto aos outros municípios para que isso seja realmente um grande projeto, né, em defesa do Rio Itabapoana. Mas voltando às PCHs, a nossa luta ela é de longa data. Nós tivemos a proposta, na década de 90, da construção da usina hidrelétrica de Rosal. Seria um empreendimento, né, que traria um grande boom, né, de desenvolvimento para a nossa região, principalmente na região alta do nosso município. E a obra iniciou com muita expectativa, com muita esperança, né, de que isso realmente fosse acontecer. E, ao final, a obra foi concluída e passou a ter, né, aquele momento, né, de expectativa sendo diluído, porque não se viu nada de positivo. Até o parque que foi proposto, né, que agora é o Parque Sabiá Laranjeira, lá em Rosal, né, agora, recentemente, depois de quase 2 décadas, ou 2 décadas, é que se iniciou um processo de instalação desse parque, mas não pelo empreendedor da UEH Rosal, e sim em parceria com o nosso município, né, com o poder público municipal. Então, eu vejo que essa decepção, né, a partir da construção da UEH Rosal, trouxe esse sentimento de que hidrelétrica no Rio Itabapoana não traz um desenvolvimento socioeconômico para o nosso município, como é pregado pelos empreendedores quando eles vêm e querem implantar um empreendimento, reúne a comunidade, diz aquilo que vai oferecer isso, aquilo, e acaba que depois só não resta o prejuízo, né, que fica, né, dos impactos ambientais, e nada é feito em prol da comunidade. Bom, a partir da década de 2000, né, iniciou-se o processo de construção de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, com proposta de que os impactos seriam mínimos. E foi construída a PCH Calheiros, né, em 2007. Né, em 2008, a obra estava pronta e começou a funcionar. Também com proposta nova, né, com relação à diminuição de impactos, e que seria um projeto que desenvolveria, né, o potencial socioeconômico da nossa comunidade, nesse caso, Calheiros. Também passou-se a fase de construção, instalação, operação, e nada aconteceu. Né? Nenhum emprego em Calheiros é dado, para um trabalhador da PCH Calheiros. E aí vieram as outras construções, né, que é a PCH Bom Jesus não, Pirapitinga, e a PCH Pedra do Garrafão, né, que já não é no nosso município, mas também é no Rio Itabapoana. Então, esse processo todo veio a conscientização de que é necessário, que haja mobilização popular para que dê um basta na implantação de mais projetos de PCH no Rio Itabapoana. Por quê? A partir do momento que nós passamos a analisar com concretude, né, esses impactos e vivenciá-los, né, no nosso cotidiano, como aconteceu na questão da crise hídrica de 2017, que o Rio já quase não teve água, né? As hidrelétricas, elas represavam a água, prendiam. No momento que elas iam gerar a energia com aquela água represada, o rio tinha um volume maior de água. Quando prendia para acumular água no reservatório, para que ela passasse a gerar novamente, o rio corria um fio de água. Então, era mortandade de peixe, né? Isso tem registro fotográfico, tem vários depoimentos sobre isso. Então, realmente, é uma questão que nós temos que lutar contra. Né? Não contra, como disse o Ednilson, né, o desenvolvimento, né, no nosso país. Mas eu vejo que o que se alega com relação ao interesse público em geração de energia elétrica a nível nacional, ele conflita muito, né, de forma muito severa, com os nossos interesses público local. Então, o nosso município tem sofrido
essa questão. E está impactando não somente, entendeu, a questão do rio, da qualidade da água, de toda essa questão que está ligada diretamente ao rio, mas está impactando na questão da supressão das nossas cachoeiras, que são belíssimas e que têm um potencial imenso para produzir, né, geração de renda, produzir projetos econômicos para a nossa região, como está sendo feito agora, entendeu? Na área onde se pretende construir a PCH Saltinho do Itabapuana, na Cachoeira da Fumaça, que é o Instituto Rio Life, né, que é um instituto, como bem disse o padre Rodrigo no início, que o conheceu, né, que vai dar um referencial para a nossa região e para o nosso município. Né? Eu vejo que esse instituto ele é um instituto que gera, entendeu, uma expectativa positiva para outros empreendedores no nosso município. Então está aí a nossa luta, e essa luta começou realmente a partir, entendeu, das construções das PCHs. PCH Calheiros, depois veio a proposta, a PCH Pirapitinga, depois veio a proposta, em 2009, se construir a PCH Saltinho do Itabapuana, cujo nome, né, para mim, foi uma fraude, porque não existe literatura nenhuma geográfica e cartográfica, entendeu? Esse nome referenciando a Cachoeira da Fumaça. Eles suprimiram o nome Cachoeira da Fumaça e colocaram Saltinho do Itabapuana, exatamente porque... Desculpa, só dando um lembrete do tempo, você já passou do tempo, se você puder concluir, por favor. Sim, concluindo, né, eu digo que a pastoral, né, ambiental, ela sendo instituída agora, né, tenho certeza que sim, né, levaremos uma frente maior nesse sentido, entendeu? Ela vai dar todas as condições para que o nosso município, através das instituições religiosas, passem a trabalhar, né, em conjunto e fazer uma frente ampla, né, em defesa do nosso Rio Itabapuana. Então, agora eu passo a palavra para nosso bispo, Dom Roberto Francisco, que está trazendo sua contribuição para esse momento. Bom, à vontade. Queria saudar ao Padre Rodrigo, que é o grande apoiador desta pastoral, como o padre e o pároco corresponde. Saudar ao Antônio Soares, Geraldo. Obrigado. Antônio Paulo, Tarcísio, Feitosa e Edmilson, que também deu uma grande contribuição. Eu queria dizer que esta criação não é a palavra exata, porque só Deus é criador, mas o reconhecimento oficial, pastoral ambiental da paróquia Bom Jesus, é algo que vem somar, vem agregar. Eu estava reconhecendo hoje, oficialmente também, a pastoral ambiental da Catedral de Nova Iguaçu. E duas mais, então, se somam ao tecido do grande encontro das pastorais ambientais, que é um grupo que está coordenando pastorais ambientais a nível nacional também, com total selo de aprovação da CNBB. Mas eu queria dizer que uma pastoral ambiental é, primeiramente, pastoral no sentido de que participa do cuidado pastoral, isto é, da ação salvadora, libertadora, restauradora da Igreja, sobre as pessoas que formam uma família, de acordo a Fratelli Tutti, uma família cordial e universal, que é a humanidade. E essa família é muito maior e compõe uma família com todos os seres, com toda a criação. E a partir desse olhar é específico da pastoral ambiental. Nosso olhar não é apenas um olhar técnico, nem um olhar de especialistas do meio ambiente. Já há, e os há muito bons, e há também gente que tem as duas, e seria muito bom aqui nessa pastoral. Mas o nosso olhar é primeiramente um olhar de louvor e de cuidado. Nós admiramos a criação e não olhamos como uma mercadoria e muito menos como uma máquina, mas como um organismo vivo do qual nós fazemos parte. É isso que já foi falado da conversão, né,
No Sínodo da Amazônia, você falou da conversão ecológica, da conversão nossa a reconhecer os limites da nossa pegada, da nossa interação, do nosso relacionamento, porque de nada adiantaria simplesmente resolver as coisas tecnicamente e não se converter, não ter um olhar novo, não acreditar que realmente a vegetação, o que nos rodeia, são os nossos pulmões, enfim, não acreditar que somos terra. E eu diria ainda que isso leva também uma formação, leva a uma espiritualidade, porque como nos veem os outros? Até agora, se acha que a pastoral ambiental é uma de tantas pastorais, mas eu acredito que é muito mais que só uma pastoral, é um paradigma de conhecimento, de ação e de formação, que é interdisciplinar e transdisciplinar. E eu diria ainda, à luz desta nova encíclica, nós passamos do cuidado com a criação para a ecologia social agora, de uma fraternidade, porque se nós também não somos uma fraternidade, nós estamos nos matando no medo, na polarização, como é que vamos cuidar da Terra? O cuidado da Terra nos deve levar também uma harmonia e uma fraternidade humana. Vocês falaram de interesses. Bom, quando os interesses não têm uma convergência de salvaguardar a vida, de salvaguardar as águas, que são a fonte da vida, estamos divididos. Nossa humanidade não tem futuro. E eu diria, no primeiro capítulo da Fratelli Tutti, quando você fala das sombras do nosso momento, você fala da pandemia, dos flagelos, e parece que não aprendemos nada. Parece que a pandemia chegou e vai sair, e acabou. Não mexeu. Claro que no primeiro capítulo está também a esperança. A pandemia criou uma corrente de solidariedade. Sim. Muitas pessoas deram a vida, muitas pessoas saíram de si mesmas. Mas tem muitas pessoas que não caíram na real. E só sanando a terra, nosso relacionamento com a terra, sanaremos também o problema do coronavírus. Porque o coronavírus é a nossa sombra, é gerado por nós. Não cai assim. O negacionismo, sim, diz que há todo um grupo conspirando que criou o coronavírus. Não, haverá outros vírus se nós não aprendemos a cuidar da terra, como nossa irmã. Por isso a espiritualidade é importante. Ter a cabeça, o olhar e o coração de São Francisco. O homem novo. Saber conviver com todas as criaturas. Saber que a Terra é uma rede, um tecido. Nós não podemos ignorar isso. Quando nós ignoramos isso, estamos nos matando. E, para terminar essas considerações, eu diria, não é que foi uma figura emblemática do Antigo Testamento, que salvou todas as espécies, uma espécie de ambientalista bíblico, bem-sucedido, só que nós agora não temos uma arca de Noé onde caiba todo mundo. Ou nós mudamos e nos salvamos juntos com a terra, ou nós perecemos como espécie humana. Claro que não acontecerá isso, porque Deus não vai permitir, porque a previdência divina sempre estará conosco, porque a graça divina, mas é necessário nos converter também. Então, fico muito grato com cada fala de vocês, com cada contribuição, e estamos para servir, para ajudar e para fazer uma caminhada conjunta
com todas as pastorais ambientais. Vamos salvar, sim, o rio Itabapuana, vamos salvar, sim, a Cachoeira da Fumaça, vamos salvar, sim, todas onde a vida estiver em perigo, especialmente a vida humana também, logicamente, que é preciosa, Obrigado pela atenção.